não é segredo para ninguém. Quando a gente fica mais experiente, depois dos 50, 60, o nosso corpo passa a reagir de uma forma diferente. É uma época também em que temos mais facilidade para desenvolver algumas doenças. Para falar sobre a importância do diagnóstico precoce e os cuidados para ter uma qualidade de vida melhor, convidamos a geriatra Heloísa Bresciani. Tudo bem, Heloísa? Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui novamente, falando um pouquinho da faixa etária geriátrica. Eu que agradeço a sua contribuição aqui com a gente. Heloísa, é importante dizer assim que todo mundo sempre fala, espera você ter 60, espera ter 40, espera ter 50, mas o bom é não esperar, né? Exatamente. Hoje em dia a gente trabalha muito com a medicina preventiva. Cada vez mais o ideal é buscar um atendimento antes que as doenças surjam. E a gente tem dois aí fatos antagônicos, a gente pode colocar, né? Aquela pessoa que não vai porque tem medo de encontrar alguma coisa e aquela pessoa que sempre acha que está com tudo e por isso vai sempre ao médico. O bom é o equilíbrio, né? Exatamente. Quanto antes a gente busca um serviço médico, né, um atendimento precoce, a gente consegue fazer um diagnóstico antecipando alguma doença, por exemplo. O ideal é fazer exames periódicos de sangue com 45, 50 anos, dependendo do histórico familiar. Uma colonoscopia é interessante fazer. Essa história de medo de encontrar doença, às vezes é melhor a gente encontrar uma doença num tamanho pequeno e conseguir tratar sem necessidade de uma cirurgia do que quando fizer o diagnóstico já está uma doença muito avançada e que já não se pode fazer muita coisa. E para o pessoal que de repente é muito obcecado, é bom até procurar, né? Nesse caso não é tão ruim assim. Quando o paciente vem com essas queixas assim somáticas que a gente diz, eu sempre oriento da seguinte forma: vamos procurar uma doença orgânica. Se caso a gente não encontrar nada, a gente trata como uma doença psicológica, somática, enfim. É porque a gente tem a história dos mais velhinhos, assim, eu sei porque minha mãe às vezes assim, de ver que tem uma doença, fala, será que eu não tô com essa doença, né? Eles acabam associando. Sempre tem um parente, um vizinho que tem aquilo e fala, não, mas minhas costas doem também, será que é aquilo que eu tenho? É importante ter o cuidado e investigação. E aí a família pode ajudar, né? Ficar de olho nisso tudo. Isso, com certeza. A família sempre pode contribuir até na anamnese, né? Na entrevista que a gente faz, pontuando alguns casos. Às vezes o paciente ele não consegue se lembrar de tudo durante a consulta, é importante ter um familiar junto, colaborando. E aí você falou a partir de 45, 50 anos. Existem alguns exames que com o passar do tempo é importante ficar mais atento? Sim. Bom, a colonoscopia é um exame interessante de se fazer, endoscopia, colonoscopia, né? Buscando algumas doenças do trato gastrointestinal. Às vezes tem uma predisposição a ter algum tipo de pólipo, que às vezes com o próprio exame de colonoscopia é possível retirar aquele probleminha, aquele pólipo que não vai se transformar num câncer, por exemplo. Outro exemplo que eu posso trazer para vocês é a densitometria óssea, que se a gente tratar precocemente, pode ser que uma doença não evolui para uma osteoporose, que é uma doença que pode trazer grande agravo, né, com fraturas a longo prazo. Então, são dois exemplos do que a gente pode fazer precocemente, além dos exames de sangue, né? Evitar a evolução de um diabetes, de um colesterol, uma hipercolesterolemia, que isso evolua para um infarto, um AVC a longo prazo. Então, a gente tratar um colesterol alto, um pré-diabetes, isso vai colaborar com a qualidade de vida da pessoa. E aí, essa sobre os ossos, é legal fazer a partir de que idade? A densitometria óssea, nas mulheres, a gente costuma solicitar a primeira no pós-menopausa. Já nos homens, a gente costuma pedir um pouquinho mais adiante, lá por 60, 70 anos. O que é comum os homens não fazerem esse tipo de exame, mas porque é sempre o ginecologista que lembra, né? Que é importante fazer a densitometria. E na parte masculina, não tem um médico que normalmente solicita a densitometria. O urologista não costuma solicitar. Por isso que o geriatra faz esse papel, né? Com 60, 70 anos, a gente costuma solicitar para os homens também. Então é legal, assim, a partir do quê? Dos 40 já procurar um geriatra ou não? Pode esperar um pouquinho mais?
Hoje em dia a gente faz a parte preventiva já com 40, mas 50, no máximo 60 anos tem que fazer sua consulta sim. A gente pode dizer que o geriatra vira que quase o clínico geral do paciente? Hoje em dia, com o número de subespecialidades que vem se tornando, cada especialista trata aquela parte específica e acabou se perdendo aquela identidade do clínico geral, né? Existe no SUS, né, o clínico do posto de saúde, mas nos convênios particular se perdeu essa identidade do médico que cuida como um todo e acabou se tornando um geriatra. E aí, então, o pessoal que já tiver com pelo menos 50, de repente, em vez de ir até um clínico, é melhor procurar um geriatra, porque daí vai ter essa visão também, né, mais ampla do... Não que o clínico não tenha, mas como tem essa especialidade voltado, né, ao amadurecimento, vai pedir uns exames mais focados, a gente pode dizer? Exatamente. A gente tem esse embasamento para solicitar todos os exames preventivos de acordo com os fatores de risco que aquele paciente tem, os fatores familiares, né, que podem contribuir e a idade. Então, a gente faz esse conjunto de avaliação para saber o que é indicado para cada pessoa. E não deixar de fazer os exames convencionais, né, o que a gente fala aí de check-up, pelo menos uma vez por ano. Exatamente, pelo menos uma vez por ano. Não fujam do médico. Com a pandemia, muita gente acabou postergando, né? Mas agora que está tudo voltando, é melhor fazer o mais breve possível, né? Sim, existem diagnósticos que acabam... a pandemia foi um prejuízo nisso, que a gente atrasou muito o diagnóstico, né? Então, agora o pessoal está correndo atrás do prejuízo. Então, se você ainda não foi buscar o atendimento, né, por conta da pandemia, ó, já é o momento. Que a gente espera que não tenha nada, mas se tiver, que seja no começo, né? Para já acabar com isso logo. Exatamente. Tá certo, muito obrigada, viu? Obrigada eu. Agradeço.